para a sua futura carreira política, sua futura carreira ali no Estado, ele está completamente desmoralizado. Mais de 130 anos, você mencionou aqui, sim, que não tinha uma rejeição dessa. Então, ele não tem mais legitimidade para ocupar a AGU, seja lá o que for. Ele deve sair do serviço público, que se suspenda a festa. E me fica estranha essa história agora, porque as notícias foram: o Lula soltou as emendas para os senadores. Então os senadores pegaram as emendas e ainda vetaram o nome do Lula. Olha, realmente foi... Crime previsto no Código Penal, vamos deixar claro. Sim, sim. No caso das pessoas do 8 de janeiro, era genérico, vandalismo, era o que seria possível. Depois é que se poderia, então não sei para que ele pediu aquilo, né? Pedir a prisão em flagrante. Não sei para que ele pediu, mas pediu para os seus assessores, os advogados da União. E aí nós temos a condição e a questão de que o crime de depredação de patrimônio, seja ele público ou privado, dá de um mês a 6 meses de detenção. E aí, se tiver aquelas agravantes, que hoje tem a questão do patrimônio público, se foi invadido, lembrando que não houve invasão porque o prédio estava aberto antes mesmo das pessoas chegarem. Então haveria uma atenuante. Mas, quiçá, daria ali no máximo 3 anos. Todos eles deveriam ter sido libertados na audiência de custódia. Exato. Nada disso aconteceu, Wellington. Exato. Caivano, assim, existe a ideia até da notícia crime, né? Mas geralmente é para um fato que já se passou. Exato. Então, né, fica estranho, soa estranho ele querer se arvorar ali à condição de alguém que pediu a prisão em flagrante, sendo que o flagrante quem efetua mesmo é a polícia ou a pessoa que puder dar a voz de prisão ali, como bem relatado por você. Com relação a essas questões do 8 de janeiro, a gente tinha pontuado também numa outra participação o nosso descontentamento, né, até porque ele não se limitou ao 8 de janeiro, depois ele criou, no âmbito da AGU, a sua própria facção, né, o seu próprio clubinho para perseguir pessoas, inclusive jornalistas, né, para perseguir pessoas. Então era um péssimo nome, ainda bem que foi rejeitado. Enquanto eu escutava o Messias falando, né, durante horas e horas, eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que endereçar uma petição para eles quando eu for peticionar algo no Supremo. É esse cara que vai decidir. Vi ele extremamente limitado do ponto de vista jurídico, até porque tem umas perguntas no Fórum das Melhores, né? Tem várias questões problemáticas jurídicas que poderiam ter sido abordadas para testar a capacidade, né, do cidadão, o que ele pensa sobre questões jurídicas que são complexas no nosso país. Também essas perguntas não foram feitas. É algo que a gente não tem mais que se preocupar, graças a Deus. Né? Mas era mais um, né, como que eu posso dizer, proto-ditador. Verdade. Que graças a Deus nós não teremos que lidar com ele efetivamente. Né? Mas, enfim, pelo jeito ele não se arrepende também do que fez com as pessoas do 8 de janeiro. Ele estava muito convicto. Eu não vi arrependimento na forma dele falar, não. Estava muito convicto. Tem razão. Está muito convicto de prender velhinhas, idosos, pessoas inocentes, que nunca nem sequer pisaram numa delegacia, que nunca tiveram problemas com a justiça. Então, sinceramente, Mas vamos celebrar. Vamos continuar falando. Hoje é dia de comemoração, é a hiperquarta. João, nesse mesmo sentido, obviamente, a gente vai falar sobre isso bastante hoje, né? Eu fiz algumas anotações e agora elas, graças a Deus, se tornaram ultrapassadas, né? Obsoletas, graças a Deus. As minhas idem, eu tava... nós trabalhamos, né? Estamos trabalhando desde de manhã. Mas algumas coisas, como o Wellington salientou aqui, nos chamaram a atenção ao longo do dia. E aquela questão do Sérgio Moro falar da tese dele de mestrado ou de doutorado, fiquei com dúvida daquilo, mas whatever, agora também, ele cita que o Messias teria chamado de golpe da Dilma. O impeachment da Dilma. Sim. Um advogado que trabalhou na Casa Civil como sous-chefe da Casa Civil da própria, e que ele mesmo diz, eu estava lá durante todo o processo. Ele chama, numa tese jurídica, ele chama de golpe. Ele defendeu dizendo que é normal, porque ele pode academicamente pensar em outra coisa, depende da abordagem, mas eu não consigo pensar, imaginar um advogado que pense uma coisa para fora e escreva uma coisa totalmente diferente para defender uma tese. Como é que você enxerga isso ligado ao fato de que ele mandou prender, como o Wellington disse, velhinhas, crianças, todo mundo indiscriminadamente?
Pois é, Caetano, primeiro é importante dizer que é um dia histórico, né? Absolutamente histórico. A gente critica tanto o parlamento brasileiro, os senadores, mas hoje realmente, ainda que por motivos alheios ao real interesse público, certamente tem a ver com uma vedação agora ao Messias para provavelmente indicar o Pacheco. É o que todo o cenário indica, o Pacheco lá de Minas Gerais, que também aparece nas pesquisas ali como potencial candidato ao governo de Minas. A tendência é essa, vai ser uma derrota cachapante para o Lula, para o lulismo, para o pessoalismo. O Messias, até segundo as notícias, eu não vi ele falar, ele estaria em jejum, né, para a sabatina. Agora já pode fazer o desjejum, já pode comer, já pode encerrar. Os familiares dele e amigos suspendam a festa, que certamente já tinha uma festa com balões, né? Banquetes amplos. Não vai ter lagosta. Não vai ser uma Nem noite... Macallan, não vai ter Macallan não dessa vai vez. ter uísque caro. Então suspendam a festa, muito triste para o Messias, mas muito feliz para o Brasil essa vedação, esse veto a ele, que o Senado se engrandeceu, finalmente era o que a gente vem cobrando há anos, e o Senado fez isso. E ele entra para a história de forma negativa, entra pela porta dos fundos. O Messias está desmoralizado para a sua futura carreira política, sua futura carreira ali no Estado. Ele está completamente desmoralizado, mais de 130 anos, você mencionou aqui, que não tinha uma rejeição dessa, então... Ele não tem mais legitimidade para ocupar a AGU, seja lá o que for. Ele deve sair do serviço público, que se suspenda a festa. E me fica estranha essa história agora, porque as notícias foram: o Lula soltou as emendas para os senadores. Então os senadores pegaram as emendas e ainda vetaram o nome do Lula. Olha, realmente foi um X, né? Aquele X na curva ali, né? Foi ultrapassado. No futebol é o drible da vaca, né? Olha a bola lá. Não, imagina o clima agora no lulopetismo ali, como que estão com essa questão. Já tem imagens até no Portal Metrópolis, o Messias meio, não sei se está chorando não, mas sendo consolado, porque foi uma sabatina longa. Você viu que ele estava preparado, né? Ele mesmo falou: estou me preparando há muito tempo, porque ele estava ali com as respostas prontas, essas respostas sabonete, como você falou da questão da Dilma. Ele defende numa tese que foi o golpe da Dilma. Ele até é perguntado pelo Sérgio Moro, ele responde: não, porque uma parcela da sociedade pensa isso. Não é bem assim, né? Uma pequena parcela. E infelizmente é preciso dizer, essa tese do golpe da Dilma, ela é vencedora no meio acadêmico. No meio acadêmico, dominado pela esquerda, se fala abertamente que foi golpe. Só que foi um processo de impeachment que é misto, político-jurídico. Então, como ele é misto, não é necessariamente que tenha o juridiquês ali 100%, mas teve, né? E vamos lembrar que teve o Lewandowski atuou para depois fatiar, enfim. São muitas camadas nesse tema do Messias, mas como primeiro comentário, assim, parabéns ao Senado, que é um dia histórico para o Senado brasileiro, ainda que a gente questione futuramente os motivos. Certamente daqui a algumas semanas a gente vai falar: puxa, bem que a gente avisou que queria o Pacheco, mas independente disso, hoje é um dia grande para o Senado brasileiro. Muito bem. E olha só, você que está aí em casa, eu fiquei pensando o que eu ia te dizer hoje, e eu vou dizer o seguinte: você que, né, nos acompanha, que é de direita, que ama o seu país e que estava cabisbaixo, estava triste, mais um, vai entrar o Messias, não vai mudar nada, o Brasil não muda, não acontece nada de bom. Olha o que aconteceu de bom hoje.